Mais uma palavra para vocês. A palavra do Senhor, que é o alimento da nossa alma. Primeiro vou fazer a oração do Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Vou falar sobre o perdão. Pedro perguntou a Jesus: Mestre, quantas vezes devo perdoar uma pessoa que me ofende? Até 7 vezes? Essa pergunta é feita por Pedro. No Evangelho de hoje, Jesus responde a Pedro e a todos nós: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Em seguida, conta a parábola de um administrador infiel que esbanjou os bens do patrão. O patrão o perdoou, mas ele não soube perdoar um colega seu, que também lhe devia uma certa quantia. O patrão, ao saber da sua atitude, voltou atrás no seu pedido e mandou-o para a prisão, até que pagasse até o último centavo. Mais uma vez, Jesus insiste na prática do perdão. A prática do perdão é tudo para nós, que deve estar no sangue de seus discípulos. O nosso perdão deve ser incansável e até talvez isso é mais difícil. Quantas vezes nós sentimos dificuldade de perdoar o nosso irmão ou irmã, deixando claro que só uma vez que fazemos isso e que não deve fazer mais a mesma coisa. De fato, é muito difícil perdoar, sempre de novo, como se fosse a primeira vez. É muito difícil de ter tanta paciência e tanto amor para olhar sempre com a mesma confiança a pessoa que nos fez tanto mal. A pessoa que necessita 2, 10, 1000 vezes do nosso perdão por causa da mesma coisa, o nosso coração foi feito assim. Nós sempre colocamos um limite para o nosso amor. Jesus nos ensina no Evangelho de hoje que o amor do Pai é infinito. O Pai perdoa sempre a nós. A partir do momento que nós recebemos e se arrependemos, Deus nos perdoa. Continuamente, a sua ardência que possamos perdoar sempre a nossa ofensa, porque Jesus tem misericórdia de nós e nós também devemos fazer o mesmo com nossos irmãos. As ofensas que devemos perdoar neles não serão levadas em conta diante daquele que Deus nos perdoa sem olhar. Até onde vai o limite? Deus não tem limite para perdoar. Porque você os tem? A parábola do servo impiedoso é uma parábola que nos ensina muita coisa. Então Pedro aproximou-se de Jesus, respondeu e perguntou mais vezes: Por que tenho que perdoar 70 vezes 7? Porque o perdão é infinito. Jesus respondeu: Por isso o reino dos céus é como um rei que deseja acertar contas com seus servos. Quando começa o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo protestou, impediu, implorou, se ajoelhou. Tem paciência comigo, eu lhe pagarei a tudo até o último centavo. E aquele homem teve compaixão e cancelou a dívida e deixou ir. Mas quando aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos, se ajoelhou e implorou: Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis.
Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros deles, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia com seu conservo como tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará meu Pai Celestial a cada um de vocês que não perdoar de coração o seu irmão. Agora a parábola do rico insensato. O rico insensato fala sobre o erro de se colocar a preocupação com os bens materiais acima de qualquer outra coisa. Na parábola, o rico insensato, Jesus fala sobre um homem insensato cuja propriedade havia produzido em abundância. Orgulhoso, o homem rico se perguntava o que poderia fazer, pois ele não tinha mais espaço em seu celeiro para guardar tantos frutos. Então ele resolveu derrubar seus celeiros e construir outros maiores, ao qual seria capaz de comportar todos os seus bens. O homem rico até pensava em dizer à sua própria alma que ela seria e podia descansar tranquilamente e desfrutar melhor dessa terra, pois ele havia guardado muitos bens que durariam muitos anos. Diante de tamanha insensatez, o homem rico, Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Então Jesus determinou a parábola com a seguinte conclusão: Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Não devemos se apegar às coisas materiais, pois nada levamos desse mundo, somente a roupa do corpo. Devemos desfrutar em vida, de uma forma que agrade a Deus, pois tem muitas famílias que são destruídas por causa de heranças. Tudo aquilo que construímos muitas vezes causa discórdias na nossa própria família. Não devemos se apegar em nada. Devemos sim fazer o bem, sem ver a quem. A quem precisa, devemos fazer sempre o bem. Demonstrar amor ao próximo, isso fará bem a nós mesmos e agrada a Deus. Devemos sim fazer com que a nossa alma encontre o descanso eterno, junto ao Pai Celestial. No céu não entra pecado. O Espírito Santo não habita num coração cheio de mágoa, e o nosso coração deve estar sempre livre e sempre limpo, para que o Espírito Santo venha fazer sua morada. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todo sempre. Amém. Amigos, coloquem sempre Deus em primeiro lugar. Coloquem sempre Deus à frente de tudo, e sua vida será sempre cheia de vitórias, será cheia de bênçãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço.